Como trazer uma gestão atualizada num mercado tão tradicional? E hoje eu estou aqui com o Josué Dias, franqueado da Apolar, na unidade Apolar Seminário, e nós vamos conversar, entre tantas coisas, sobre gestão. Essa é uma franquia de muito sucesso, que é referência entre todas as outras dentro de Curitiba e região, e é com muito prazer que eu te recebo hoje aqui. Josué, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu gostei da apresentação, me sinto aí lisonjeado pelas suas palavras. Não, é tranquilo, porque assim, conhecendo um pouco a tua história, a história do teu pai e do mercado, a gente está falando a verdade aqui, né? Claro, Não estamos claro. inventando nada. Sim. Então, Josué, assim, a gente teria muitas coisas para conversar, né? Eu queria começar um pouquinho do começo. Você praticamente nasceu dentro do mercado imobiliário, Com né? certeza. Teu pai abriu as portas aí dessa atividade. Vamos começar um pouco pela tua trajetória, então. Como é que começou tudo isso? Acho que, bom, meu pai entra no mercado imobiliário em 98. Então, eu com 8 anos, ele entra na Polar do Santa Felicidade, como corretor, trabalhando de domingo a domingo. Na época que você trabalhava, as lojas abriam no domingo, que era aquele movimento, enfim. E eu ia lá de vez em quando no domingo para ver ele, enfim. Então, acho que começou ali. Em 2001, ele compra a franquia do seminário, que coincidentemente era muito próximo da onde a gente estudava, que era no Colégio Marista. Então, uniu o útil ao agradável e começou a trajetória em 2001, na Polar de Seminário, que hoje é a nossa franquia. Eu entro no negócio em 2007. Você tinha quantos anos aí? Foi em julho ou agosto de 2007. Eu tinha 16, porque eu faço em setembro, né? Então, 16 anos, voltei de férias e voltei decidido e falei assim, não, vou começar a trabalhar para começar a ganhar um troquinho, enfim. Meu pai começou cedo, minha mãe começou cedo, então vou seguir o caminho. Vou seguir o caminho. Claro, no começo faz aquele trabalho, praticamente um office boy, né? Banco, pagamento, enfim. Aquela parte bem básica. Faz tudo, tá ali, ó. Faz Josué, tudo. faz isso, pega um café, vai até o banco. Mais e ou assim menos vai. isso. E até entender o negócio, né? Até porque acho que eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Era assim a minha rotina. Eu fico então esse período. Eu entro no ano seguinte, eu começo a ficar um pouco mais inteirado do negócio. Me formo na escola, né? Me formo no terceirão. E entro na faculdade. Na verdade, um pouquinho antes de eu entrar na faculdade, eu começo a trabalhar com corretor. Era a época que a MRV, que era a consultora que estava bombando aqui em Curitiba, tinha uma parceria com a Polar. E a nossa loja sempre vendeu muito. Na verdade, as lojas sempre venderam muito imóvel de terceiro. E meu pai falou, ó, vai lá dar uma olhada, ver como é que funciona a parte de lançamentos. E eu fui ali no portão, tinha um plantão, hoje é um prédio, né, já construído. E eu não podia ficar no plantão, porque primeiro que eu não tinha Cresce, né? E eu era novo, né, de tudo. Mas eu ia ali, batia um papo com os corretores, perguntava como é que funcionava, trocava uma ideia e tal. E fui pegando essa bagagem. Até que alguns clientes entravam na nossa loja e queriam novos. Então, eu que fazia essa ponte aí com os demais corretores. E, enfim. Chega um momento que eu entro na faculdade. Você fez o quê? Administração. Sou formado em administração e tenho uma pós em planejamento e gestão de negócios. Na faculdade, eu não ia conseguir atender o cliente, porque a gente sabe que muitas vezes a visita acontece fora do horário comercial. Sim. Então, à noite, eu até estar estudando, não ia conseguir conciliar. E coincidiu nessa época a gente estava sem administrativo, a pessoa saiu e eu assumi de 100% a parte administrativa. A parte administrativa. Um pouco mais do que eu fazia de office boy, né, claro. E bem mais, né? Bem mais. E comecei a cuidar da gestão da imobiliária. Aliado ao que eu aprendi que eu fui aprendendo na faculdade, eu fui dando uns toquezinhos. Falei, pai, será que não dá pra gente fazer assim, fazer assado? Então, vamos pegar daí. Então, você é uma pessoa que entra nesse mercado e a maioria, né, que entra e percebe as possibilidades de lucro, acaba indo para vendas. É quase que automático. Sim. Você é corretor,
o mercado de lançamentos propõe aí ganhos significativos, certeza. o alto padrão, né, imóveis acima de 1 milhão. Quer dizer, naturalmente as pessoas enxergam esse viés. E você se torna um cara da gestão. Sim. Você hoje, dentro do teu negócio, é a pessoa que olha para essa gestão. E gestão é um tema que a gente aí percebe desde artigos, né, menores em qualquer mídia, até grandes seminários, é um ponto crucial, né, nevrálgico de qualquer negócio. Com certeza. E aí eu te pergunto, né, vamos falar um pouquinho de gestão. O que você entende por gestão dentro do mercado imobiliário? Então, eu sempre pensei acredito até hoje, que se o dono da imobiliária, ou ele é dono da imobiliária, ou ele é corretor. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não tem tempo para isso. Ele não tem que ficar competindo com o corretor dele. Acho que se você fica muito focado na operação, passam oportunidades, você não tem tempo para pensar no negócio. Uhum. Então, desde o início, eu nunca mais atendi clientes. Se vem um conhecido, um amigo, eu sempre indico para meus corretores. No máximo, a gente participa de uma negociação no fechamento, para ajudar o corretor que faz A parte fechar o negócio. a fechar o negócio. Mas atender o cliente final, a gente não atende. Isso. Agora sim, hoje você está com quantos corretores? 15 corretores. 15. Uhum. E assim, a gente que passa pelo mercado imobiliário todo dia, está conversando com alguém, sabe a dificuldade que é você fidelizar uma equipe. Sim. Você formar um corpo de vendas ou de atuação de longo prazo com uma eficiência que tem uma qualidade quase que estável, né? E a gente conversando aqui nos bastidores, você me disse que a tua equipe está aí há muito tempo e são Sim. 15. 15. Qual que é a fórmula? Como é que você faz uma gestão para manter, né? Porque na corretagem, sem me estender, sempre parece que tem uma oportunidade que é melhor do que aquela que você está, né? Sim. Tô aqui, mas posso ganhar mais lá. Olha ali, né? Teve uma outra situação. Então, tem alguma coisa aí que faz essas pessoas perceberem o valor de trabalhar nessa empresa. Qual que é? Eu acho que começa do básico, né? O básico que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Tratar bem o corretor. O corretor é teu parceiro, é tua força de trabalho. Eu acho que você tem que criar um ambiente bom de trabalho, deixar ele confortável para trabalhar. Claro, tem que ter a parte de cobrança, mas você tem que ter uma boa relação com ele. Eu vejo que tem muitos donos de imobiliária que enxergam o corretor praticamente como um inimigo dele. Não tem aquela relação boa. E assim, meu pai, lá no começo, até demorei para entender um pouco isso, mas meu pai sempre comprou, ele sempre chegou muito cedo na imobiliária, e chegava com um pacotinho de pão, um pote de manteiga, uma mortadela, até Sim, hoje. uma garrafa de café. Até hoje, o primeiro café do dia é ele que faz. Então, isso acho que cria um ambiente propício pro cara pensar assim, putz, eu vou lá trabalhar, vou lá encontrar o Josué, vou encontrar o Neri lá, eu quero estar lá, eu quero trabalhar lá. Uhum. E Assim, acolhe, né? Acolhe. É uma gestão que você inclui. Sim. Inclui, né? Eu costumo falar para eles quando eles entram na imobiliária, quando entra um corretor novo, né? Você vai ver provavelmente muito mais eu do que muitos familiares seus. Então a gente tem que se dar bem, não tem como ficar com briga, ou se você não tá feliz, vai trabalhar em outro lugar, ou enfim. E geralmente quais são os problemas? Porque a gente enfrenta todos os dias, né? Sim. Todos nós que estamos à frente de algum projeto tem essa questão da gestão de pessoas. Quais são os problemas que você enfrenta? Eu acho que hoje, já enfrentei no passado, por ser mais novo. Né? Uhum. Então, ser mais novo e praticamente ser um chefe, né, do corretor mais velho. Nesse momento, acho que toda pessoa que entra nova num cargo de gerência vai ter essa dificuldade, né? Da pessoa te aceitar, pô, o cara é mais novo, o que ele tá falando? Eu sei de tudo. Uhum. Enfim. Mas hoje eu não tenho mais esse problema, acho bem tranquilo. Até acho engraçado falar, porque no passado eu era conhecido como o filho do Neri, né? Uhum. Filho do Neri. Sim, o que herdou, né? Sim. Tá ali nos negócios do pai. Aí, putz, isso me deixava louco, assim, sabe? O cara chegava pra me apresentar, esse aqui é filho do dono da imobiliária. Pô, que filho do dono, né? Eu tenho nome, né? Eu tenho nome. Tem uma história pra contar. Tanto que, numa reunião, uma vez, o cara chegou assim, você que é o filho do Neri? Eu falei, tirei o cartão do bolso, entreguei pra ele e falei, ó, pra você não esquecer meu nome mais, é Josué Dias.
E o pessoal deu risada, tá? Foi engraçado, mas até hoje, agora eu sou conhecido como Você é conhecido como... O Neri é conhecido como o pai do José Dias, né? Exatamente. Mudamos essa história. Mudei. Longe de... Quem é você? Não, eu sou o pai do José Dias. Longe de falar que... Bom, eu acho meu pai meu parceirão, já te falei. Sim, teu grande professor, sim, né? Sim. Então, mas eu precisei criar meu espaço, né? Então, você falou de problemas. Eu acho que assim, o corretor hoje... vou pegar o corretor mais antigo. Sim, até porque o mercado, né, como ele está mudando recentemente, a gente ainda tem esse ambiente povoado por gente mais velha e não necessariamente, porque corretor né? Não, porque eu vejo essas pessoas, e me incluo, porque já estou chegando ali também, num movimento muito forte de reaprendizado, de reinvenção. E fala um pouquinho, porque tua equipe tem essa característica, né? Sim. O mercado mudou nos últimos anos... Muito. Com a pandemia acelerou isso mais ainda, né? Você pega assim, lá quando eu entrei no mercado, a gente abria no domingo, por exemplo. O domingo era o quê? Era o dia de visita. Era o dia de visita. O cliente pegava, ia a família visitar o imóvel, 20 imóveis no extremo, né? Por quê? Porque ela não tinha informação do imóvel. Geralmente o corretor chegava e falava, não, tem algo assim que talvez encaixe. Chegava lá, ela já sabia que ela não queria. Mas ela entrava e visitava. E hoje com a internet, né? Hoje não, né? A internet já faz um tempo, né? Mas com a internet, com as informações chegando muito no cliente, antes, esse cliente ficou muito mais polido, muito mais... Muitas vezes está filtrado já, né? Ele sabe mais que o corretor. Então, o corretor lá do mercado de anos atrás, ele tem que estar mais antenado. Muito mais antenado. Tem que estar... Hoje, e ele tá mais antenado? Eu acho que com aquela expressão, né? A água vai batendo naquele lugar. e eu acho que tem que começar a se mexer. Ou abandona a profissão. Sim. O CRM hoje. CRM até a palavra não é uma palavra tão legal, mas o cara tem um controle dos clientes dele. Ele não consegue mais na agendinha que você... Sim, antigamente era na caderneta, né? E não sou contra a pessoa usar a agenda. Sim. Mas ele tem que ter uma parte, a tecnologia aliado a ele. Então, essa questão, a questão de... Você falava muito que as imobiliárias vão ficar refém do portais imobiliários. Vocês vão ficar refém do portal imobiliário. Hoje já mudou. Hoje você já pode falar assim, as imobiliárias vão ficar reféns das redes sociais. Porque a quantidade de cliente que entra através de rede social é enorme. Então, a imobiliária que estiver fora, ou o corretor que não tiver antenado, eu não gosto, eu não sei usar Instagram, eu não sei usar Facebook. Naturalmente, ele vai perder as oportunidades, né? Exatamente. Ele vai ter que remar muito mais. Para conseguir um resultado, às vezes, menor do que aquele que já se atualizou. Exatamente. E essa é uma mudança que, como você falou, ela foi muito rápida, né? Parece que a pandemia... A gente, como agência aqui, sente que aquilo que a gente poderia ter aprendido em 5 anos, nós tivemos que aprender em 5 meses. E todo o aprendizado que ele é antecipado, ele é meio atropelado, né? A gente vai meio que se batendo e, como diz o ditado, vai trocando a roda com o carro andando, né? E acho que o mercado imobiliário não foi diferente. E falando um pouquinho, né, dessa pré-pandemia e pós-pandemia, você acha que o consumidor de imóvel ele mudou a percepção dele sobre a moradia? Com certeza. Com certeza. O que ele pensa sobre esse tema especificamente? Eu falei com você agora há pouco que na pandemia foi quando a gente vendeu o maior número de imóveis da história da Polar Seminário. Olha só. Julho de 2021. 38 negócios fechados. Assim, um negócio... Nem vocês acreditaram. Não. Mais de um negócio fechado por dia. Tocando sino... Direto. O vizinho louco com o barulho. E assim, na pandemia, qual que foi a nossa postura, minha, do Neri, da Polar Seminário? A gente não parou, né? Eu não posso nem... A gente não parou. A gente abria e, claro, eu e meu pai, só nós, trabalhando porque a gente tinha muito volume de serviço para fazer. Sim. Os financiamentos não pararam. Então não tinha como você parar, fechar se ficar em casa, recluso... Tá, claro, você devia estar tomando os cuidados, mas a atividade não pôde... Tinha como, não tinha como. Então, claro, trabalhava com a porta fechada, era eu e meu pai, e os corretores de remoto. Mas daí você vai pensar assim, mas por que é difícil você falar por que mudou, né? O que o pessoal tem falado? Falou, né, na época.
A pessoa estava em home office, olhava para casa dela, olhava para a parede, acho que essa minha parede está na hora de receber uma tinta. Ou, esse ambiente está muito pequeno para mim, eu não consigo fazer home office com minhas crianças em casa, enfim, vamos para uma casa maior. Sim. Então, acho que isso que movimentou. Outra coisa importante, a taxa de juros baixou bastante. Hoje, eu tenho dentro da imobiliária, eu tenho um despachante, né, que faz os processos de financiamento para nós. E ele falou assim um dia para mim, olha a quantidade de clientes que estão comprando com a gente, que são bancários. Eu falei, claro, esses caras, eles sabem, né? Eles sabem que é a oportunidade agora. O juro tá baixo, você pega... E para quem não sabe como é que funciona, a pessoa compra hoje com a taxa de juros, vamos pensar lá na época, 5, 6%, se ela pagar até o final da vida dela, esses 5, 6% que ele vai pegar. É o que ficou contratado naquele momento. Naquele momento. Da então, compra. Era oportunidade. Você conseguia muito mais crédito com menos renda. Então, é isso que acelerou, com certeza, o mercado. E nesses 38 imóveis desse tempo, né, e outros, quais eram os imóveis escolhidos? Diversificado. Todo tipo? Diversificado. A Polar, no geral, e posso falar pela minha franquia, a gente vende de tudo. Do terreninho na Fazenda Rio Grande de 55 mil até a casa no seminário de 2 milhões. E aí eu vou te perguntar, né? A Polar tem esse ranking. São quantas franqueadas hoje? Putz, agora você me pegou, mas Mais pode ou falar menos. mais 70 franquias. Mais de 70 franquias. Isso. E a gente sabe que tem um ranking, né? Que vira e mexe, Tem. tem ali uma competição, no bom sentido, né? Sim, de claro, resultado claro. e tal. E que vocês, não raro, são sempre aí os top 5 da franquia. Estamos tentando. Então, e eu queria saber o segredo, né? Porque imagina, você tem 70 lojas que desempenham com o mesmo manual de atuação, né? O mesmo jeito de trabalhar, que é um pouco definido pela matriz. Como é que é se destacar? Qual que é o caminho para chegar na frente? Acho que o primeiro ponto é ter uma equipe boa, né? Acho que sem equipe, esquece. Se não, sozinho, eu vou cobrar o escanteio, cabecear, não tem como. Então, primeiro você tem uma equipe boa. Que eu falei atrás, cuidar dessa equipe. E fazer alguma coisa que faça ele sair da zona de conforto. Quando eu falo ele, o corretor. Seja uma premiação, seja algum prêmio. Então, acho que foi, não lembro agora o ano, mas foi 2018 ou 2019, a Polar lançou uma premiação para os franqueados, que era uma viagem para Dubai. E eu fui, uma coisa que sempre me motivou bastante, eu ia nas reuniões de franqueados e sempre conversava com esses franqueados, os que estavam melhor isso lá, desde quando eu entrei. E eu saí com uma vontade de ir para Dubai. De ir para Dubai. Eu quero ir para Dubai. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado, mas eu olhei e falei, pô, tô trabalhando, vou focar tô aqui nisso, dando sangue, né? E tinha uma premiação anual, que era por ponto, e também tinha as mensais. Resumindo, eu saí com imprimi a regra, coloquei na minha pastinha. Hoje eu não tenho mais essa pastinha, né? Mas abria todo dia e olhava e ficava pensando, e era número, não sei o quê. De certa forma, eu focando naquilo ali, me focava em trabalhar e me esforçar mais. Sim. Então, acho que dos 4 trimestres, a gente levou 3 trimestres e um trimestre a gente ficou em quarto colocado. Tanto que tiveram que criar uma regra em dezembro porque a gente já estava tão longe do segundo colocado que eles tiveram que criar uma regra de pontos a mais para poder aproximar. Pro segundo ter chance de chegar em mim e ganhar, né? Para não dizer que eu ganhei com antecipação de um mês. Entendi. E, afinal, quando deu tudo certo, ganhamos Você foi para Dubai? Fui para Dubai. Olha aí! Foi bom, foi muito bom. Parabéns! Sim. E quando você faz as coisas com foco, a Polar ela sorteia um carro para os corretores no final do ano, na convenção de março, né? Do ano seguinte. E nesse ano, uma corretora minha ganhou, além de a gente ter ganho a viagem, ganhou o carro. Então, assim, foi um ano excelente para nós. E até hoje estamos aqui. Em 2021, a gente foi campeão de vendas, ficamos em primeiro lugar de produção, de valores. E você fala assim, é muito difícil chegar no topo? É difícil. É difícil porque, modéstia à parte, eu acho que dentro da Polar estão os melhores imobiliaristas de Curitiba. Curitiba é região, né?
Então, você ficar em primeiro, dentre Uma franquia que já é reconhecida. dentre os melhores franqueados, é muito gratificante, muito gratificante. Que massa ouvir isso. E assim, né? Vamos falar um pouquinho da história dessa marca. Polar é uma marca antiga, né? Uma marca que a gente sabe que existe na cidade. Eu não sou daqui, estou aqui há 20 anos, mas eu lembro que quando eu cheguei em Curitiba, eu fiquei olhando aquela tartaruga, aquele glue, eu não sabia exatamente o que era. Eu falei assim, poxa, esses caras estão em todo lugar, né? Sim. Que marca forte. E como eu vim do mercado de São Paulo, que é muito agressivo, e marcas como Lopes, Coelho da Fonseca, Camargo Dias, quer dizer, são marcas que tinham a sua impressão em vários bairros, né? E me surpreendi muito quando eu cheguei em Curitiba, eu falei, nossa, existe uma marca aqui que marcou o seu território, né? Tá aí esse amarelo, essa tartaruga. Como é que essa marca faz para se atualizar? Porque a gente imagina que assim, né? Tem toda uma transição, mas existe essa dificuldade também, né? Com certeza. Porque a gente fica muito preso ao sucesso do início e fica naquele lugar. Não, deu certo assim, pelos próximos 30 anos vai continuar dando certo. E a gente sabe que não é assim. O que a Polar faz para estar no seu momento, né? No dia de hoje, presente? Ela tem que ter uma boa amparo pro franqueado, né? Pro franqueado. Então, a franqueadora tem que dar esse amparo, seja treinamento para corretor. Hoje, corretor sem treinamento tá fadado ao fracasso, né? Sim. Então, treinamento, eu acho que a Polar ainda tem muito nome dela, né? Então, acho que toda pessoa que comprou um imóvel, ou seja, até alugou, passou pela Polar. E ela precisa... como ela já tem esse nome forte, ela tem que perdurar com o tempo, fortalecendo ainda mais a marca. Sim. O número de franquias hoje em Curitiba é enorme, então acho que isso, igual você falou, é um outdoor que está ali em cada bairro, mostrando que a marca está ali. E cuidar dos corretores. Acho que, claro, o franqueado em si tem que cuidar dele, mas principalmente os corretores. O que eu falei, com premiação, enfim, tem que valorizar o corretor, fazendo com algum estímulo, né? Uma Exatamente. motivação. Fazendo com que o corretor de fora da rede tenha vontade de trabalhar dentro da Polar. Uhum. O melhor de fora tenha vontade de contribuir com esse projeto. Que, enfim, hoje se fala o nome do Neri, que é meu pai. Neri da Polar, o Josué da Polar. Sim. Quando eu fui te apresentar, eu falei assim, será que eu falo o sobrenome ou eu falo Josué da Polar? Porque fica... Tá ótimo. Se confunde com o nome da Sim, empresa, né? Sim. Então... E assim, para matar a curiosidade de quem não conhece, né, esse mercado, a própria Polar, eu sempre gosto de falar do nome, né? Porque eu falo assim, você sabe por que a Polar chama Polar? Eu sei porque eu já fui atrás dessa informação. Isso, eu falei, não, eu preciso saber. Mas conta pra gente, por que a tartaruga e por que a Polar? Porque verdade, é uma família de italianos, né? Não é italiano. Não é espanhol? Não, o seu Galeano, ele, na verdade, ele é francês, ele veio da França. Ah, é? Mas agora eu não vou lembrar a nacionalidade dele, ó. Falha minha, mas... Não tem problema. Ele veio da França, e ele era a Polar, né? O nome por causa do projeto Apollo. Apollo a Lua. O Apollo 11, que chegou na Lua. Exatamente. Uhum. E a tartaruga... Ele parece que ele estava andando de metrô, uma coisa, ou de trem na França, e ele viu o desenho da tartaruga e achou interessante porque a logo mudou ao longo dos anos. Sim. Né? Tinha um foguetinho E o que representa a tartaruga? A tartaruga, onde ela anda, ela leva a casa dela, né? Sim, verdade. Então, acho que basicamente é isso. E a gente tem o Apolino, que é a nossa tartaruguinha, que as crianças adoram, né? Um mascote. Um mascote. Toda loja tem um Apolino na frente dela. É comum você ver É verdade, um boneco de fibra, assim. Às vezes eu passo, eu vi já nas Mercedes, eu vi ali na Champanhe que a gente atendeu um tempo, em cima tem um Apolino ali, né? É que tem loja Vocês têm aonde que ele fica? Na frente. Uhum. Tem que tomar cuidado, porque se você deixar muito exposto, é capaz que levem até embora. Deixa eu levar um Apolino pra casa, por aqui, fazer companhia pra mim. Não, já teve cliente que falou assim, onde que faz esse boneco aí que eu quero fazer um pra mim? Que meus netos gostam, enfim. Uhum. Então, acho que é bem engraçado, assim. Às vezes a gente, no dia a dia, não dá valor pra isso, mas quando você vê uma criancinha parando, tirando foto,
Você, opa, Sim, cria uma conexão, né? cria, Afetiva, com assim. certeza. E à medida que você vai falando sobre a Polar, né? Vai ficando para mim uma coisa assim, família, né? Com Tem uma certeza. coisa de família que é a própria origem da empresa, né? Com certeza. E parece que isso se estende aos franqueados. Quando você fala, ó, meu pai é o cara que faz o primeiro café do dia. Aquela coisa de pai mesmo, de tio, que você chega na casa, ó, já fiz o café, aqui tá o pão, tá a mortadela, tá o queijo, tá o... Vem comer antes da gente começar a trabalhar. Até a gente, quando vai a gente percebe que é um ambiente corporativo, mas ele não é aquele ambiente árido, sabe, das revistas, que tem aquele escritório cinza, com aqueles móveis planejados, Sim. aquele... Não, é diferente, É sabe? diferente, é Tem diferente. uma preocupação em preservar essa identidade desse lugar da marca e muito de Curitiba, né? Sim. Que embora tudo bem, esses ambientes eles trazem essa seriedade, essa tecnologia que se valoriza, mas me parece que quando você encontra um ambiente mais autêntico, né, que traduz um pouco a forma de vocês pensarem e agirem, isso naturalmente acolhe esse cliente, né? Sim. A gente fica um pouco em casa mesmo. Eu acho que isso se deve muito ao, eu acho que o perfil dos franqueados, né? Os perfil dos franqueados, né? O que entraram na rede, começaram a rede. Então, acho que absorveram essa ideia que o seu Galeano tinha e replicaram, né? Então, acho que você tendo uma rede onde você tem um padrão de tudo, praticamente, e você segue aquele padrão, eu acho que tem tudo para dar certo. E a questão da parte familiar, com certeza. Tanto que o logo da Polar, embaixo da nossa assinatura, tá lá, ser humano em tudo que faz. Ah, Então, bacana. Aham. eu quero negociar, vamos negociar, tal, mas Tem a sempre... questão humana, Com né? certeza, com Por certeza. que você está fazendo isso? Qual é a tua motivação interna, né? Humano, ético, né? Acho que a ética não pode faltar nunca na vida das pessoas. Tô passando um aperto financeiro, putz, acho que vou dar uma deslizadinha aqui para... Porque a gente sabe que no mercado imobiliário Tem entra isso. muita gente, Aham. sai muita gente. Então, se você quer ter um sucesso a longo prazo no mercado imobiliário, não quer ser só aquele do boom, que aproveita o boom do lançamento, enfim, você tem que trabalhar com ética. Costumo falar para os meus corretores e a gente já absorveu muito isso. Prefiro perder do que furar com a ética, ter Sim. problema com a ética. É que é um mercado, assim, ele é muito sedutor, né? São valores muito grandes, a chance de ganho rápido e grande é muito alta. Então, o diabinho está sempre ali, né? Sim, acenando, falar, vamos por aqui. Sim, e o Então, cliente... isso o que você está falando é fundamental, né? E o cliente, ele é fiel ao bolso dele. Né? Então, assim, por mais que você faça um atendimento perfeito, por mais que você faça 50 visitas com ele, se aparecer uma oportunidade do que o vizinho dele está vendendo e caber no bolso dele, ele vai te agradecer pelo teu serviço prestado e vai comprar com o vizinho, direto, né? Pensando numa hipótese. E o corretor, o franqueado, enfim, ele não pode se abalar com esses nãos. Ele tem que... Sim, superar. Né? Amanhã tem outra oportunidade. Exatamente. E vamos conduzindo para um final, né? Um pouco antecipado para a gente poder se organizar aqui no pensamento. Como é que você está vendo hoje o mercado imobiliário, Josué? Eu acho que o mercado mudou bastante. Acelerou, né? Por causa da pandemia que a gente falou. Acho que mudou bastante. A gente atua muito com o mercado de terceiros. Muito. Eu tenho minha área de lançamentos, tenho meus construtores, mas o 80% que a gente vende é imóveis de terceiro. A gente teve a alta de juros que veio por causa para conter a inflação. Então, isso afetou um pouco. Isso afetou um pouco a compra, né? Esse ano tá difícil vender 38 imóveis num mês só, né? Imagino. Na verdade, assim... Mudou um pouco. Lá em 21, quando eu vendi 38 imóveis, eu tinha noção que isso não ia... perdurar, né? Não, o mercado, o que ele depende do mercado? Precisa ter emprego e taxa de juros baixa. É basicamente isso. Então, a gente sabe que o nosso Brasil vive com muita oscilação, mas vai falar assim, acabou os negócios? Não tem negócio? Não tem negócio. Só vai ter que trabalhar muito mais para conseguir conquistar o que você conquistou no passado. Eu não acho que eu vou conseguir os 38 tão cedo, mas se eu fazer aí pelo menos uns 20 negócios, 18 negócios por mês, eu acho que é bem possível. E esse ano esse gráfico tá como, né? Muito semelhante com o ano passado. Muito semelhante com o ano passado.
2021 foi um ano que eu, igual eu te falei, estrondoso. Fora da curva, acho que para todo mundo, né? Com certeza. Provavelmente. E setores foram muito bem, setores Eles foram muito mal, exatamente. Acho que foi fora da curva para cima e para baixo, exatamente. né? A minha mãe trabalha com eventos. Sim, para ela deve ter sido horrível. Horrível. E sabe que era aquela situação, eu chegava para almoçar em casa, minha mãe falava assim, como é que tá o mercado? Eu falei, bombando. Aham. E ela, 5 linhas, nossa, mas o meu tá parado. Eu falei, mas... Você fala, mãe, a culpa não é sua, fica tranquila, não é? E acho que logo quando acabou a pandemia, o mercado dela estourou. Então, acho que Sim. todo mercado tem esse... Claro, a Sente pandemia, o reflexo, né? essa pandemia foi um negócio atípico. Mas se você focar no teu trabalho, tá presente no teu negócio, no dia a dia, buscar novas informações, porque primeiro que ninguém é dono da verdade, como a gente tá falando. O mercado muda muito rápido. Hoje a gente pode estar falando uma coisa aqui e amanhã já não é mais o que reflete, né? Então, eu acho que você tem que estar se atualizando, não ter medo de errar, porque você vai acabar errando em algumas coisas. Com certeza. Mas não desistir. Acho que você tem que correr atrás. E esse não desistir pressupõe um caminho para o futuro, Sim. né? Uma presença no futuro. Como é que, vamos do presente para o futuro, se você tivesse uma bolinha de cristal aí os próximos 10 anos, que a gente teve várias intercorrências, né? A pandemia, a mudança de governo, as polaridades, a própria questão da cidade que cresce, né? E tem os seus problemas internos também, né? Como metrópole. Como é que você enxerga esse horizonte aí na tua frente? É difícil falar, né? Se tivesse a bolinha de cristal, né? Eu achei que você tinha. Não tenho. Mas assim, acho que mudou muito o perfil do imóvel, né? O imóvel, hoje tem muito imóvel compacto. Muito imóvel compacto. E algumas pessoas falam que isso vai ficar numa super oferta. Você concorda com isso? Olha, eu me assusto com o volume de empreendimentos compactos que estão saindo. A gente já teve uma super oferta disso, acho que em 2012, não vou lembrar bem o ano certo, que teve muita concentração de apartamento compacto no centro. Sim. Então, eu tô sentindo que tá acontecendo isso de volta, só que talvez aquele público não estava preparado naquela época para viver num compacto. Talvez hoje esteja. A demanda, eu acho que assim, a oferta é maior, mas a demanda também aumentou, né? A demanda é grande. É porque o preço querendo ou não, o preço do metro quadrado subiu muito, né? Você pega o preço da construção civil. Com a pandemia, sofreu bastante. Aumentou muito. Teve coisas que subiram mais 100%. Sim. Assim, a gente tem a construtora lá. Uma vez fui comprar prego, não tinha prego. Uau. Você acredita nisso? Não tinha prego. Claro, se comprava no material de construção, mas a siderúrgica que faz... mas eu acho que na época da pandemia foi isso, né? Porque assim, a demanda por imóveis aumentou, as pessoas foram construindo, Sim. até porque os preços da matéria-prima estavam bem mais baixos. Tranquilo. Mas ao mesmo tempo a indústria não conseguia entregar. Na verdade, teve algumas indústrias que pararam, né? Exatamente. Então, e a demanda os funcionários, exatamente. Porque a construção, ela foi um dos poucos segmentos que não parou. Então, continuou aquela fome de pegar de materiais, né? E as empresas parando. Sim. Não tinha entregas, né? Não tinha entrega. Então, subiu muito o valor do metro quadrado. Então, a pessoa, antigamente, ela podia comprar um apartamento de 2 quartos como primeiro imóvel. Não, agora ficou um pouco apertadinho. Vou pegar um de 1 quarto. Você sabe que a gente fez um lançamento com um construtor, que é a construtora Spazio, que é um parceiro nosso desde sempre, desde 2009. Ele lançou agora não vou lembrar bem certo o ano, mas faz uns 4, 5 anos. Ele fez um prédio de 1 quarto, e acho que eram 47 unidades e 25 vagas, alguma coisa assim. E a gente ficou um pouco preocupado, falou assim, vai vender todas essas vagas de início e a gente vai ficar com um apartamento sem vaga para vender. Isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema. Talvez, que estratégia adotar? Né? Lançamos, começou a vender. Sem vaga. A maioria sem vaga. Maioria sem vaga. Sem vaga. No final, a gente teve que atrelar as vagas ao apartamento. Para poder vender as unidades com vaga. Uau! Então, assim... E você acredita isso ao quê? Por que as pessoas compraram sem vaga? Acho que uma questão... É difícil falar uma coisa só. Mas acho que custo, isso com certeza, né? O valor de uma vaga é um encarece preço, a unidade, encarece a né? unidade. Mas também muita gente falando, não, eu tô aqui na frente tem um ônibus aqui na frente, eu ando de Uber. Não preciso de carro. Hoje, né, vamos trazer para hoje, o home office.
A pessoa trabalha na empresa, quantas vezes ela tem que ir para o trabalho na semana? Uma vez? Duas? Então, às vezes até aquele carro o casal que tinha 2 carros, eliminou, só anda com um. Então, acho que são mudanças que, assim, ninguém previa, né? Sim. Vaga de garagem assim, sempre foi aquele, não, tem que ter. Fundamental, tem que ter. Hoje não uma, sei duas. se é mais. Hoje não sei se é mais. E muitas vezes apartamento compacto, porém que ele te ofereça uma área de lazer boa. Então ele tem um salão de festas como se fosse uma casa de condomínio de 200 metros quadrados, 300 metros quadrados. Então, às vezes até melhor. Uma boa academia. Uma boa academia, piscina. Né? Vending machine, aquelas coisas tudo. De conveniência que ele pode ter. Exatamente, entendeu? tudo. Então, assim, mudou, né? Mas ainda acho, assim, que esse mercado, ele tem muito a crescer. Se você pegar Eu acho que nós estamos falando de uma, desculpa te interromper, mas de uma mudança que não passa, a compra do imóvel é só mais um reflexo, né? Sim. É uma mudança de paradigma social mesmo, né? Dessas pessoas, desses jovens, dessas pessoas mais velhas, até essa mobilidade, né? De poder estar casado ou não, de morar perto, do home office. Nós estamos passando, a gente estava falando um pouco disso, né? Por uma quebra mesmo de paradigma nessa consciência coletiva, onde o imóvel é reflexo um pouco, né? Sim. Dessas novas escolhas. E eu acho que o mercado imobiliário, como a gente está numa área mais poética, que é a propaganda, a gente está aqui para fazer poesia para vender imóvel, que é mais a concretude. Eu às vezes me deparo com isso, assim, o mercado às vezes ele se incomoda, ele demora um pouco para ver esses cenários, né, que saem um pouco do projeto arquitetônico. Sim. É sempre um delay. Ele sabe que está acontecendo, mas ele demora para tomar decisão. É que também a construção, o construtor sofre, né? Porque não ele idealiza aqui, é isso que ele vai fazer, ele fica pronto na hora. Não, Sim. Uma obra grande, 2, 3 anos. E aí muita coisa já mudou, Exatamente. né? Isso é real. E agora mais do que nunca, né? Tá mudando mais rápido. Pensa, se você for um consultor falar, eu vou entregar com a parte casa inteligente. O que ele prometer hoje, daqui 5 anos, pode tornar obsoleto. Se demorar demais e se as tecnologias mudarem, né? Evoluem muito rápido. Então, é um desafio. Sim, mas não para amadores. Não mesmo, não mesmo. Josué, eu infelizmente vou ter que encerrar essa conversa. Já se viu como passa rápido, muito rápido, né? Muito rápido. Porque é muita coisa para falar, né? Sim. É uma vida inteira você, desde menino, 16, você tá agora com 25, né? Quase isso. 33. 33. Mês que vem. 33 já dá para escrever um livro, né? Já. Memórias de Josué Dias no mercado imobiliário. 16 anos de mercado. Olha só. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns aí pela tua coragem, por esse menino esperto, né? 16 anos, opa, deixa eu entrar no negócio, né? E essa maturidade, né? Assim, acho que unir a juventude com a maturidade no mercado como o de hoje é um diferencial, assim. Aproveite, porque isso abre divisas, né? Porque você está muito conectado com o presente, mas também tem toda essa bagagem, né? Sim. E, enfim, muito bom ter você aqui, né? Vamos tentar marcar outras conversas, quem sabe aí no futuro. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Acho muito interessante o que você está fazendo para o mercado imobiliário como um todo. A gente estava falando mais cedo, questão de informações quentes, né, informações confiáveis do mercado imobiliário ainda sofre, né? Ainda sofre bastante. Sim, né? Por isso que é importante abrir espaços, né? Sim. Como esse pro diálogo. Legal, parabéns. Obrigada. E você que está assistindo a gente, né, nos ouve no podcast, aqui no videocast, no NunaCast, fique com a gente sempre, né? Agradecendo os nossos apoiadores, a Conforto Ambiental, a Sacis Arquitetura, queria agradecer também a SZL Imóveis e a Coral Engenharia. Acompanhe a gente nas mídias sociais, nas redes sociais também, nas mídias digitais. E até o próximo episódio. Valeu!